Muito bem, continuando o nosso assunto de funções da linguagem, terminando o nosso material, que começamos falando de uma questão do Enem, né? Que caiu ainda esse ano passado, no caso, né? Questão 15. Vamos lá. Vamos ler o texto, né? Para não dizer que a gente não leu o texto. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada ao lado inferior direito da imagem. Olha só, pessoal, que coisa bacana, né? Um texto totalmente informativo. Um texto informativo é aquele que não traz opinião, traz apenas informação. Essa é a característica fundamental da função da linguagem chamada de função referencial, aquela que está centrada no referente, no assunto da mensagem. Olha só como a questão cobrou. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por, vamos ver aqui as alternativas, evidenciar a subjetividade de jeito nenhum, né? Subjetividade são as emoções, os sentimentos do autor, as opiniões do autor. Geralmente, em função da linguagem, se trata da função emotiva ou expressiva. Então, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte, nada disso. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando a conhecer as obras de arte. Convencer é a palavra-chave da função da linguagem chamada de apelativa ou conativa. Não é o caso. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Pronto, está aqui, ó. Informar. Nosso texto é informativo, o objetivo dele é informar. Essa é a nossa resposta. Letra D dizia estabelecer interlocução com o leitor. Isso aqui é característica da função fática, aquela que vem para testar o canal de comunicação. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Então é isso, bem tranquila a questão. Eu sei que você está pensando aí, né? Questão de Enem, professor, para quê? Eu quero saber disso. Ora, a função da linguagem é igual em qualquer prova. Português é igual em qualquer prova. Para com isso. Aí eu vou fazer prova para nível superior, não posso resolver provas de nível fundamental. O assunto é o mesmo. Para com isso, tá bom? Então, muito bacana essa questão aí, só para mobilizar aí o seu cérebro a relembrar as funções da linguagem. Mas para que você tenha tranquilamente as funções da linguagem na sua cabeça, você tem que ter também os elementos da comunicação. Não se esqueça, são 6 os elementos da comunicação. Não se esqueça, ó, emissor, receptor, referente, que é a mesma coisa que assunto, mensagem, que é como o assunto é transmitido, a maneira como o assunto é transmitido, o código, que os dois têm que conhecer, né, que é a língua utilizada, pode ser a língua portuguesa, a língua de sinais, né, língua de placas de trânsito, e o canal, que é o meio físico que leva a mensagem do emissor até o receptor. Esses são os 6 elementos da comunicação. Para que você esteja bom em função da linguagem, você tem que relacionar cada elemento com a sua respectiva função. Veja se você já está aí tranquilamente com isso na sua cabeça. Ó. A função que está centrada no emissor é a função emotiva, também chamada de função expressiva, ou seja, aquela função que traz as emoções, os sentimentos do autor. Verbos que aparecem com predominância são os verbos em primeira pessoa, palavras que combinam com eu. Função conativa ou apelativa é aquela função que está centrada no receptor, característica fundamental das funções da propaganda. Verbos no modo imperativo, texto injuntivo, aquele que manda, que orienta, que pede para a gente fazer alguma coisa.
A função referencial foi essa lá do exemplo da questão do Enem, né? Aquela que é um texto informativo, está centrada no referente, no assunto, que é apenas transmitir informação. A mensagem, a função poética está centrada na mensagem, ou seja, você percebe que o texto foi bem trabalhado, um texto bem elaborado, né? Isso que é a função poética. A função fática está centrada no canal de comunicação, é aquela função que serve somente para testar o canal de comunicação, né? E aí, tá me entendendo? O quê? Tá ouvindo? Alô? Então é isso. Teste de canal de comunicação é a função fática. E a função metalinguística é o código falando do próprio código. Essa é a mais fácil. Para de dizer que é a mais difícil. Metalinguística é quando você tem uma coisa falando dela mesma. Muito fácil de ser percebido numa questão de prova. E aí, tá preparado? Vamos encarar as questões? Você que está com o material em mão já leu o primeiro texto? Já já vamos corrigir as 15 questões.